Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal do blog Marcelo Diniz. Esse é mais um vídeo que a gente faz seguindo aquilo que é o lema do nosso veículo, que é dialogar com o povo. Estamos aqui permanentemente dialogando com o povo. Se você também tem interesse em democratizar a comunicação e fazer com que esses debates cheguem a mais gente, eu vou te pedir que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, compartilhe nossos conteúdos e não deixe de visitar o nosso site marcelodiniz.blog.br e as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, que vão aparecer aqui embaixo para que você possa seguir. Hoje o nosso tema é o fim da isenção de impostos para os livros, que é uma proposta que está sendo apresentada pelo ministro da Economia Paulo Guedes e, consequentemente, pelo governo Bolsonaro, na tentativa de promover uma reforma tributária, que faça com que o Estado tenha mais recursos. Vejam, esse debate é um debate, na minha opinião, muito simples de fazer. Primeiro, porque a gente precisa entender qual é o papel do livro dentro da possibilidade de se universalizar o conhecimento, a informação e a cultura. Segundo, porque a gente precisa pensar também no livro como um objeto que faz parte de uma cadeia produtiva. E aí é necessário que a gente entenda como essa proposta impacta nessa cadeia produtiva, na economia e também na geração de empregos. E terceiro, porque existem outras propostas que precisam entrar nesse debate também. Então vamos com a gente fazer esse debate que é muito importante. A isenção de impostos sobre os livros no Brasil existe desde a Constituição de 1946. Ela foi proposta pelo escritor Jorge Amado, então vice-presidente do Congresso Brasileiro de Escritores e membro da bancada do Partido Comunista, que era composta ali por Luiz Carlos Prestes, Marighella, Gregório Bezerra e diversas outras lideranças populares. Essa proposta, que foi uma das muitas propostas apresentadas pelo Jorge Amado, que foi um deputado constituinte muito ativo, essa proposta ela surge justamente porque naquele momento se evidenciava que existia uma grande parcela da população que estava aprendendo a ler, que estava tendo acesso a esse conhecimento e que era necessário preservar a capacidade de difundir conhecimento, de difundir os conteúdos escolares, os conteúdos da ciência e tecnologia daquele momento, para que mais gente tivesse acesso. E também a cultura. A cultura é muito importante na identidade de um povo e na formação também crítica, do senso crítico da população e também da sua maneira de se expressar e de se organizar. Para tudo isso, a cultura contribui. Então, quando a gente traz para a nossa realidade atual, a gente pensa, poxa, mas nós estamos na época, na era da informação. Estamos entrando aí numa fase em que a internet joga um papel muito importante na difusão do conhecimento, da informação, da cultura, da educação. Gente, é verdade que a gente tem avançado nessa questão da comunicação digital, mas a gente não pode deixar de levar em consideração as realidades diversas de um país continental como o Brasil. Um país que, inclusive, continua tendo uma disparidade muito grande na questão da renda. Existem muitas comunidades em que as pessoas não têm acesso de qualidade à internet. E o livro, ele é extremamente democrático, porque ele não precisa de provedor, ele não precisa de computador, ele não precisa de energia elétrica para você ler, pelo menos não durante o dia. Então, o livro se torna uma maneira extremamente democrática de levar conhecimento a toda a sociedade. Fazer com que os livros eles tenham o imposto, incidindo sobre o seu preço, sobre o seu valor de mercado, faz com que muita gente seja impedida de acessar o conhecimento através dos livros, através da literatura, acessar a cultura, acessar a informação. Então, esse é o primeiro caráter dessa discussão. O segundo caráter da discussão é, como eu disse aqui, o mercado editorial faz parte da economia. E como ramo da economia, quando você aumenta o custo de produção, o custo desse item chegar para a população, obviamente esse custo também vai ser repassado e significa que esse produto, ele possivelmente vai ter menos procura e aí com o valor em alta, a procura em queda, esse setor da economia começa a sofrer com diversos problemas, inclusive o problema do desemprego, porque muitas vezes as empresas ligadas a essa cadeia produtiva vão desempregar pessoas. Isso já tem acontecido. Mariana Bueno. A Mariana Bueno ela é graduada pela PUC de São Paulo com MBA em Inteligência Estratégica, Competitiva e Econômica pela USP, a Universidade de São Paulo. O que é que acontece? Ela estudou 10 anos ali do mercado editorial brasileiro e publicou um artigo em que ela fala sobre as observações. E o que é que ela viu?
Primeiro, um mercado que estava passando por instabilidade, um mercado que estava rendendo cada vez menos para as empresas ligadas ao setor. Embora que em alguns lugares, e essa pesquisa não é só brasileira, tá, gente? Ela pesquisou os Estados Unidos, ela pesquisou a França, ela pesquisou a Colômbia, ela pesquisou a Inglaterra, diversos países. Ela percebeu que nos países que baixaram, de alguma maneira, os preços dos livros, tudo bem, se manteve ali no mesmo patamar, o nível de vendagem, né, de número de exemplares distribuídos através da venda. O problema é que isso diminuiu a rentabilidade desse setor. E aí ela fez uma comparação também com o PIB dos países. E ela via que, dentre os países em que ela pesquisou, apenas 2 países eles tiveram assim, uma movimentação dentro do mercado editorial que foi contrária à movimentação do PIB. Então, países que tiveram estabilidade ou tiveram um decaimento no seu PIB em que o mercado editorial subiu. Foi somente nos Estados Unidos e na França. Nos outros países em que ela pesquisou, ela pôde observar que a diminuição do produto interno bruto desses países também incidiu sobre o mercado editorial. Isso é um dado muito importante, gente. Nós estamos falando de um país que em 2018, 2 grandes redes de livrarias pediram recuperação judicial, a Saraiva e a Cultura. Isso significa que essas livrarias estão vendendo menos. E vendendo menos, as editoras também lucram menos. E aí você tem todo o pessoal de uma cadeia produtiva que fica sob o risco de desemprego. Isso é diminuição de renda, isso é diminuição de capacidade de compra, isso é diminuição de dinheiro correndo no país. Então isso prejudica a economia brasileira. E o terceiro aspecto dessa discussão é que quando a gente vai ver o que representa 12% a mais de impostos sobre ali os livros, e o que representariam, por exemplo, medidas como a taxação das grandes fortunas, que pode gerar 100 bilhões ao ano para o Brasil, a taxação dos lucros e dividendos dos acionistas das grandes empresas. O que a gente pensa? É que é muito pouco o que a gente tem a ganhar do ponto de vista fiscal com a taxação dos livros, sabe? E é muito alto o que a gente tem a ganhar com a adoção de medidas que já são debatidas há anos no Brasil. Qual é o problema real nessa discussão? É que, em qualquer contexto, né, se o livro ele ajuda as pessoas a acessar conhecimento, se ele é um item importante na educação, o que a gente espera é que os governos façam de tudo para que os livros eles sejam democratizados, eles circulem. Não é mesmo? Pois é, isso se a gente não estivesse falando do governo Bolsonaro, que é comprometido com diversos setores da economia que não são ligados ao capital produtivo e sim ao capital financeiro, que é comprometido com ideias extremamente obscurantistas, ideias quase que medievais mesmo, de sociedade. Os caras que atacam o orçamento da educação, que cortam bolsa de pesquisa, no momento de pandemia negam a ciência em busca de lucro para fabricantes, farmacêuticos, aliados ali e tal. Então é muito importante que a gente tenha em mente o que significa essa proposta da taxação dos livros em relação às propostas que a gente poderia estar discutindo nesse momento. Ela é uma proposta que serve também como cortina de fumaça. Aliás, não é nem essa a expressão, né? Como é que era a expressão mesmo? Abre aspas, passar a boiada. Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. Foi assim que o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente falou naquela fatídica reunião ministerial que ficou famosa, né, pelo baixo nível há alguns meses. O que acontece? Os caras usam determinadas propostas que eles sabem que são muito facilmente rejeitáveis pela sociedade para ir passando outros projetos. Não significa que a gente não tem que ficar atento a essa questão da proposta da taxação dos livros. Muito pelo contrário, precisamos fazer a luta. O movimento estudantil tem feito, né, os movimentos de educação têm feito esse debate, o pessoal da cultura, as próprias instituições ligadas, né, tanto ao mercado editorial quanto aos escritores e escritoras e as pessoas que produzem conhecimento, que utilizam o livro como meio de efetivar o acesso da comunidade, da sociedade a esses conhecimentos. Essas entidades já têm se manifestado nessa questão e nós precisamos sim nos manter mobilizados, mesmo dentro das dificuldades que a gente encontra no período de pandemia, em que a gente não pode fazer as mobilizações nas ruas, mas a gente tem aqui as redes para fazer. Nesse momento as redes são muito importantes. Agora, a gente também não pode descuidar. Nós estamos falando de um governo que não tem compromisso com a população, um governo que tem compromisso, como eu disse, com atores internos e externos também ao Brasil, que tem muito a ganhar
quando a população ela se torna mecanizada, né? Quando o povo se torna um elemento a mais ali da produção que pode ser alienado, que pode ser enquadrado dentro da vontade de quem detém os meios de produção. Por isso, o blog Marcelo Diniz é contra a taxação dos livros, é a favor da taxação das grandes fortunas, do imposto sobre lucros e dividendos, e a gente quer fazer essa discussão com você. Então, deixa aqui o teu comentário, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para que a gente possa efetivar esse debate e levar ele para mais gente. Tá bom? Muito obrigado e até mais.